Valeu, galera. Vou passar agora para o Yuri, que vai puxar aqui. Pode pegar, Yuri. Então, gente, boa noite a todos. A gente vai agora ter um momento de perguntas e respostas no formato de mesa redonda. Então, eu gostaria de chamar aqui o Fagner, nosso querido Fagner, e também chamar o nosso querido pastor Pedro. Cadê o Pedro? Nosso querido Pedro, Sete. Sete é sobrenome, viu, gente? Não parece não, mas é. Esses microfones aqui são os deles? Como é que vai ser? Então, como é que vai funcionar, gente? Eu estou com algumas perguntas já aqui preparadas, mas eu estou aqui com o celular da secretária, então vocês podem me mandando as perguntas aqui no WhatsApp, que a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá bom? Perguntas sobre o que o Fagner falou hoje, sobre o que foi falado ontem nos cultos, sobre o que foi falado no sábado, né, para a gente poder ir refletir e mastigar um pouquinho aquilo que Deus tem nos falado nesse tempo, tá bom? Então, sejam bem-vindos aqui à mesa, todos. E vamos ver aqui a primeira pergunta. É para mandar, hein, gente? Oi? Onde somos nós, como diz o Fagner, não a mesa. Mas, queria começar aqui com uma pergunta muito legal, porque o pastor Felipe ele falou muito sobre o significado da cruz aqui para a gente no sábado, né? E a gente vê nas Escrituras, a gente ouve falar muito sobre levar a nossa cruz, né? Eu gostaria de saber do pastor Felipe, o que significa levar a nossa cruz? Muito bom, levar a nossa cruz. Acho que é uma coisa, para ser bem objetivo nas nossas respostas, quando a gente pensa em levar a nossa cruz, eu acho que a gente precisa compreender o fato de que na nossa vida com o Senhor, na nossa juventude ou adolescência, ou qualquer momento da nossa vida, a gente tem que entender que, um pouco do que o Fagner falou aqui hoje também, o nosso chamado não é para encontrar a felicidade apenas nesse mundo, viver nesse mundo buscando coisas para suprir a nossa alegria, mas aceitar de que o caminho que o Senhor tem para nós é o caminho de cruz, é o caminho de renúncia, renunciar às nossas paixões, nossos desejos, as paixões pecaminosas do nosso coração, resistir aos convites que a gente recebe tão exaustivamente e constantemente na mocidade, na juventude, e nos dedicarmos ao Senhor. Cada um de nós vai ter que enfrentar isso. E talvez a gente poderia terminar dizendo que levar a nossa cruz também tem um caráter muito pessoal, porque cada um de nós vai viver desafios diferentes uns dos outros. E você vai ter que admitir isso, aceitar isso, encarar isso na sua própria história, dizendo: Senhor, essa é a vida que o Senhor me deu, é onde o Senhor me colocou, com as lutas que eu tenho, sou eu e as circunstâncias que me envolvem, mas eu quero me tranquilizar e ter paz no Senhor e confiar em Ti, mesmo nessas situações. Então, acho que, de maneira simples, é por aí. Amém. Chegou uma pergunta aqui agora, eu gostaria que o Fagner respondesse, já que ele é o nosso convidado de hoje, né? Fagner, a pessoa ela escreveu o seguinte: eu sou vislumbrado com a carreira acadêmica. Sempre oro para que isso não tome o meu coração. Mas como conseguir ter a ciência de que Cristo é a única coisa que importa para nós? E ele colocou aqui entre parênteses, né? Porque falar é fácil, mas ser coerente, às vezes, é mais difícil. Como é que a gente vence essa coerência do nosso dia a dia para ter Cristo no centro da nossa vida? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Essa aí é boa de perguntar, difícil de responder, né? Mas vamos lá. Tem um livro do Jonas é Madureira mesmo, né? Vai que o cara tá verde ainda, eu tô madurando ele. Horrível, né, irmãos? Esse é um módulo de piadas do seminário, a gente faz, né? O Jonas Madureira ele escreveu um livro muito bom, chamado Inteligência Humilhada, que ele, assim, em resumo, ele diz que todo conhecimento é uma dádiva dada por Deus. Todo esse conhecimento que a gente busca a respeito da vida, na sua profissão, no círculo acadêmico e tudo mais, é uma pesquisa, é uma busca a respeito da revelação de Deus naquele tema, naquela ideia acadêmica que você está estudando e tudo mais. O ponto é que a gente tem que sempre ter em mente que a sabedoria que o homem encontra não é uma sabedoria vinda dele mesmo.
A ciência, ela não está descobrindo as coisas por seu próprio poder. A ciência está reconhecendo as coisas que o próprio Deus criou. Está observando, está testando e desenvolvendo. Tem problema em ser acadêmico? Não. Isso é muito importante. Sem acadêmicos, aonde a gente estaria? Nós estamos olhando aí para os outros países, estamos vendo nesse momento de pandemia, que o nosso país, academicamente, em pesquisas e tudo mais, está aquém daquilo que nós deveríamos estar. E por isso a gente está pagando um preço alto para que outras nações façam por nós aquilo que nós deveríamos estar aptos a fazer. Então, siga a sua vida acadêmica, estude debaixo da humildade, sabendo que você não é nada, você não é ninguém. Há um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que está te dando graça para crescer e ter sabedoria. E faça tudo isso para a glória de Deus. Amém. Gente, tem uma aqui que eu vou quebrar o protocolo que eu vou responder. Me perguntaram aqui, que dia é o caça ao tesouro? Infelizmente, eu tentei fazer um caça ao tesouro pela cidade de Contagem, mas o povo não deixou não, sabe? Então, Seria uma boa ideia, cara. Seria uma boa ideia. Pois é, quem sabe, né? Mas teve uma outra pergunta aqui, eu queria que o Pedro falasse um pouquinho para a gente. Como nós podemos ver Deus nas nossas tribulações? Não apenas na nossa provação, mas na tribulação pesada do nosso dia a dia. Essa é uma coisa que a gente já vem falando aqui, em alguns sermões da igreja, em algumas palestras também a gente vem falando sobre isso. Você vê Deus pelos olhos da fé. Você vai enxergar que aquilo, porque na verdade, pessoal, nós pensamos que a vida cristã é como aquele meme que a gente lê lá no Facebook. Deus, por favor, me dá uma resposta. Aí desce um anjo, te entrega um papelzinho e fala assim, vai ler a Bíblia, e volta para o céu. Né? Ainda bem que vai ler a Bíblia. A vida cristã não é um anjo descendo do céu e te entregando um papelzinho. A vida cristã é tudo aquilo que você ouve. Ontem eu comecei a nossa liturgia falando assim, lembrando das verdades que nós já ouvimos, e aí sim, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, no momento de peso da rotina que for, é Deus provando o seu conhecimento, é Deus provando a sua piedade. Então, sempre enxergue isso. Não é à toa que Tiago, no capítulo 1, não é à toa também que Pedro, no capítulo 1 da sua carta, de 1 Pedro, ele vai dizer assim, passem por isso, mas passem felizes, porque vocês certamente estão sendo testados a fé de vocês. Então, se Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, é aí que você vai ter que enxergar Jesus na sua tribulação e na sua dificuldade. É olho na fé. É a fé que vai fazer você trilhar esse caminho aí. Não tem outro caminho. Se explicar para vocês outro caminho, não é o que a Bíblia orienta. O caminho é pela fé. E aí você vai ver o quanto você confia em Deus, o quanto você confia na palavra dele, e o quanto você sabe de si mesmo. Porque às vezes você, não, estou com Deus, estou forte, estou aqui, pau para toda a obra, pá. Aí vem uma dificuldade, ai Deus, por que veio isso aqui? Por quê? Na verdade não é por quê, é para quê. Então tenta ver a dificuldade, as tribulações, o peso da rotina nos olhos da fé, com os olhos de qual finalidade pelo qual estou passando isso aqui, porque certamente é a vontade de Deus aí. Pastor Felipe, né, qual que seria um termômetro assim para indicar se a minha felicidade está mais para Cristo do que para as coisas do mundo? Como é que eu posso olhar para a minha vida e pensar assim, esse aqui é um bom termômetro, um bom meio de eu medir isso? Eu acho que uma coisa bem contemporânea que ajuda a gente nisso é, você abre o seu Instagram, clica naqueles 3 pauzinhos, vai lá em atividade, clica em tempo e veja qual é a média de tempo que você gasta com o seu Instagram por semana. Possivelmente isso vai mostrar um bom diagnóstico
de como você administra o seu tempo livre. E a maneira como você administra o seu tempo livre revela quais são as paixões do seu coração, quais são os elementos que te dão felicidade de verdade. Por que eu chamo de tempo livre? Porque todos nós temos um tempo preso, né? É o tempo que a gente, às vezes, é obrigado a conceder para algumas tarefas. Alguns aqui é escola, outros são faculdade, outros são trabalho, família, os que são casados, coisas do lar, coisas da família, coisas do casamento. A gente tem alguns horários na nossa vida, alguns minutos, horas do nosso dia que a gente não tem muita flexibilidade. Mas é bem possível que todo mundo aqui também tenha bom tempo em que você tem flexibilidade para você fazer alguma coisa com ele. E a forma como a gente administra isso revela muito quais são as paixões do nosso coração. A gente já trabalhou um livro aqui na nossa juventude, do James Smith, há muito tempo atrás, foi o nosso primeiro workshop da juventude, lembra, Gu? E a gente falou sobre Você é Aquilo que Você Ama, um livro do James Smith, muito legal. Fica aí a segunda recomendação, Inteligência Humilhada, Jonas Madureira, e Você é Aquilo que Você Ama, do James Smith. E uma coisa muito legal que o Smith fala é que nós somos guiados pelo nosso coração. O coração é como uma bússola da nossa alma. E o nosso coração aponta para as coisas que a gente é apaixonado por elas. E como é que a gente descobre o que é que nos dá mais felicidade, o que é que nos dá mais alegria? Quando a gente olha para a forma como a gente administra o nosso tempo, os nossos hábitos, né? A liturgia do nosso dia, como é que a gente administra o nosso dia, quais são as suas prioridades, quais são as coisas que preenchem você, que enchem o seu tempo, que ocupam o seu tempo. Então, acho que esse é um bom termômetro. Será que aquilo que mais tem ocupado a minha vida são coisas que me aproximam de Deus, ou aquilo que mais tem ocupado a minha vida são coisas que revelam apenas a futilidade do meu coração, apenas a falta de sentido que é a minha vida? Eu acho que esse é um bom termômetro. Não só o Instagram, mas começar por lá já talvez dê para a gente descobrir quantas horas por dia a gente perde. Você podia fazer essa experiência aqui antes desse culto acabar. Abre seu Instagram aí daqui a pouco, clica lá, vê em atividade, vê qual que é a sua média de tempo. Talvez você se assuste de que alguns aqui estejam dedicando tempo demais diariamente para aquilo que não produz nada em você, a não ser que você trabalhe com o Instagram, tudo bem. Mas fora isso, talvez isso revele algumas futilidades do nosso coração. Busca por felicidades transitórias. Não estou dizendo que o Instagram não é legal, mas ele precisa ser um termômetro para nós. Não só o Instagram. Olhe o seu tempo, a sua agenda. Desligou? Ah, não, tá aqui. Gente, inclusive, uma pessoa mandou aqui, é bom avisar quem queira, né? Se vocês quiserem mandar uma pergunta já direcionada para um dos três, vocês podem, tá? Tipo assim, falar que não precisa ser geral, não. Mas, Fagner, como é que... Peraí que a tela desligou. Como é que a gente pode deixar a nossa ansiedade de lado para poder descansar em Deus? Isso. Que isso, eu vou ser pai e eles estão me perguntando de ansiedade. Né? 4 meses ainda para esperar, Jesus amado. Mas, irmãos, a gente precisa entender, pessoal, que não é simplesmente deixar a ansiedade de lado, não é abandonar uma prática, é adotar outra. Se você abandonar a ansiedade, não colocar um outro sentimento no lugar, aquele lugar não vai ficar vazio, vai criar outro sentimento. Então, como que nós devemos abordar a ansiedade? Toda a ansiedade que existe é um desequilíbrio humanista. É um desequilíbrio da nossa natureza, é do nosso pecado, é da nossa carne. De tal maneira que o Senhor Jesus vai dizer, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem que a vez de comer ou a vez de vestir. Em tudo, porém, coloque diante do Senhor aquilo que você está vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, que isso me ajudou muito, em alguns momentos, a vencer a ansiedade dentro do meu coração. Você se lembrar que você não está no controle da sua vida. Não fica fingindo que você controla a sua vida, não. Isso é terrível. Você não controla. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Tem poder sobre tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Tudo está nas mãos dele. Então, primeira coisa, lembre disso. Quem está no controle da sua vida é o Senhor.
Segunda coisa que você precisa lembrar é que Deus ele te ama de tal maneira, se você creu em Cristo e é um crente verdadeiro, sincero, Deus te ama de tal maneira que Ele enviou o Filho único e amado do coração dEle para morrer por você. Você acha que você precisa ter medo ou ansiedade com respeito ao futuro, sendo que Deus deu até o Filho que Ele amava por você? Terceiro lugar, se aquilo não está debaixo da sua força, se Deus já demonstrou que Ele te ama de todas as maneiras, com Cristo na cruz, com essa obra maravilhosa que Cristo fez por nós, o que você tem que fazer é descansar. Colocar diante dEle a sua necessidade e Ele vai te responder. Ele vai cuidar de você, mesmo que não seja a resposta que você quer, mas Ele vai te responder. Alô. Pedro, chegou uma pergunta aqui, muito legal, é um pouco pessoal, mas ela tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está discutindo, né? Para você, como é que é essa sensação de você saber que você está cada vez mais próximo de ser enviado como um missionário? Né? Como é que é essa sensação de saber que você vai largar a sua família aqui, saber que você vai largar tudo que você conquistou aqui, para poder ir para um campo missionário, onde tem risco para poder pregar o evangelho? Conta um pouquinho para a gente essa experiência, sabe? A ficha está caindo ainda, viu? Confesso com vocês. Eu estava... tem isso aqui. Eu estava na casa do meu irmão, esse final de semana. Foi, esse final de semana. Eu estava lá, e aí eu estava trocando ideia com ele, e falei assim, cara, vai ser um negócio bem diferente, porque os meus filhos, Deus me dando filhos, eles não vão ter contato com a Mariana, com o Miguel, que são os meus sobrinhos, e vai cortar, literalmente, vamos dizer assim, vínculos familiares. Isso é uma coisa que assusta muito o nosso coração. Sair do meio que é seguro nosso hoje, da igreja que nós temos aqui hoje, a gente pertence, de vocês que eu conheço, que eu convivo, dos meus amigos, dos meus vizinhos, das pessoas do seminário que eu fiz amizades e tal, é algo que me assusta muito mesmo. Mas quando o Fagner pregava aqui sobre morrer por Cristo, e aí eu ministrava o meu coração exatamente isso. Falei, vale a pena morrer para que outros possam viver. E é nisso que eu estou apegado, irmãos. É nisso que a minha família está apegada. Porque se eu ficar com os meus olhos, fixar os meus olhos aqui, nos meus bens, na igreja local e tal, eu não vou. Mas os meus olhos estão fixos na eternidade. Então, eu estou crendo nisso. Eu estou crendo nisso, que vale a pena abrir mão da minha igreja local, vale a pena abrir mão de você, que é meu amigo, vale a pena abrir mão da minha família, porque o propósito de Deus é maior do que os meus planos, do que a minha vontade, e aquilo que o Fagner pregou muito, muito bem aqui. A gente precisa morrer, porque a eternidade é melhor. E se nós verdadeiramente cremos nisso, não é porque eu estou indo e eu tenho que viver dessa forma. Você também tem que viver dessa forma todos os dias. Todos nós precisamos morrer todos os dias na nossa vida, para nós mesmos. Então, não é o Pedro, não é a Lohane, não é a minha família, é você também, está junto comigo nesse barco, e vai todo mundo para o céu da mesma forma. Beleza. Eu queria fazer um negócio aqui diferente também, porque teve duas perguntas que são parecidas, mas em campos diferentes. Eu queria juntar as duas e fazer para o pastor Felipe. Que eu tive uma pergunta aqui sobre a orientação, tipo, como é que a gente identifica esse direcionamento, essa vocação para o chamado ministerial. E uma outra pergunta, peraí aqui, achei. Como é que a gente pode ter certeza do nosso chamado, da nossa vocação em relação às profissões terrenas? Então, eu gostaria de você relacionar essas duas coisas e explicasse um pouco para a gente um pouquinho desse processo, pastor Felipe. Legal, essa pergunta é muito bacana.
As duas, né? Então, eu vou tentar responder as duas rapidinho. Com relação à vocação ministerial, a gente está pensando, então, uma vocação, por exemplo, no nosso caso, dentro do mundo reformado, presbiteriano ou reformado de um modo geral, a gente está pensando, então, pessoas que têm vocação para serem pastores, presbíteros, diáconos, missionários, missionárias. Então, vou pensar que a sua pergunta está mais ou menos relacionada a isso, né? A primeira coisa fundamental para a gente entender a vocação para o ministério é que a vocação do ministério ela precisa ter dois lados. A vocação do ministério ela é tanto subjetiva quanto objetiva. Ela é tanto pessoal quanto comunitária. Isso quer dizer que alguém só deveria se considerar verdadeiramente um vocacionado por Deus, alguém realmente capacitado por Deus para servir no ministério, tempo integral ou mesmo tempo parcial da igreja, se ele tiver uma inclinação movida por Deus no seu próprio coração, que ele identifica através dos seus dons, que ele identifica através das suas capacidades, do seu caráter moldado nessa direção, mas a isso precisa ser somado o fato de que a comunidade reconhece a sua vocação. Por que isso é muito importante? Porque tem muita gente que se vê como vocacionado, mas o resto da comunidade, da fé, não vê aquela pessoa como vocacionado. A pessoa ela acha que ela tem aqueles dons, ela acha que ela tem aquela vocação, mas ela acha sozinha. E a comunidade não vê isso nela. A comunidade não vê esses traços, a igreja não vê esses traços. E a gente tem que ter isso muito claro, porque um ministro do evangelho, um diácono, um presbítero, ou mesmo um missionário, são pessoas que estão indo para o campo, ou estão atuando no campo local, debaixo da autoridade concedida pela igreja local. Lembra, gente, que agências missionárias têm o seu valor, trabalhos para-eclesiásticos, né, têm seu valor, ONGs de assistência social têm seu valor, mas absolutamente nada substitui a igreja. A igreja não é o plano B de Deus. A igreja é o plano de Deus e não tem nem A, nem B, nem C, nem D, é o plano. Então é a igreja que existe. Se um missionário como o pastor Pedro, junto com a sua esposa Lohane, vão sair daqui com a sua família para o Oriente Médio, digamos, plantar um trabalho, o que eles vão fazer lá é basicamente plantar uma igreja. Ou seja, todo o ministério existe por causa da igreja. A igreja é o projeto de Deus. Então, para a gente poder reconhecer a nossa vocação, a gente precisa que a nossa liderança reconheça isso. Então, por exemplo, se você se sente vocacionado ou vocacionada a servir ao Senhor, como um missionário, pastor, um obreiro, como uma missionária, pense nisso. Deus, confirma essas coisas no meu coração, mas também me dê a confirmação da minha comunidade de fé, da minha igreja, para que a minha igreja olhe para mim e fale, cara, realmente, isso não é uma viagem da sua cabeça, isso não é uma ideia que você tem, a gente acredita no seu ministério, a gente entende que de fato Deus está te vocacionando, nós vamos te ordenar, nós vamos te capacitar, nós vamos te enviar. Esse é o grande propósito, esse é o grande foco que a gente precisa ter. Tá? Agora, engatando na segunda pergunta. Eu gosto demais dessa segunda pergunta, porque, infelizmente, a gente tem uma ideia de que só aquelas pessoas que são vocacionadas por Deus para o trabalho ministerial é que são, no final das contas, vocacionadas por Deus. E essa mentalidade nossa é uma mentalidade desastrosa. Por que ela é desastrosa? Porque a gente acaba fazendo uma separação, um corte, uma clivagem, uma divisão terrível. E de um lado a gente põe assim, pessoas que são vocacionadas ministerialmente. Ok, elas têm vocação, elas são direcionadas por Deus. E todo o resto que tem profissões e trabalhos terrenos, vamos dizer assim, temporais, não ministeriais, não seriam vocações. Seria apenas sua aptidão, apenas seu interesse profissional. E com isso a gente acabou desenvolvendo uma mentalidade de que a maior parte das pessoas trabalha e lida com o seu ambiente de trabalho sem encarar aquilo que ela faz como uma vocação. Sem encarar aquilo que ela faz como uma capacidade dada por Deus para exercer um trabalho. Como é que a gente conserta isso? Eu vou dar dicas rápidas e acabar. Primeiro, a gente reconhece isso quando a gente começa a olhar para a nossa profissão, para o nosso trabalho, seja qual área você estiver, seja você trabalhando em casa, por exemplo, seja você, menina, se casando e optando, por exemplo, por ficar em casa cuidando dos seus filhos. Essa é a sua vocação.
E você começa a enxergar, então, seja no lar, seja fora do lar, seja em qualquer área das diversas profissões e áreas de atuações humanas, você começa a entender que todo o seu trabalho existe para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, a gente faz isso para a glória de Deus. A segunda coisa é a gente começar a compreender que tudo aquilo que a gente precisa fazer com excelência, como que para o Senhor. A Escritura diz que o modo santo, o modo esperado de Deus, que a gente viva a nossa vocação no mundo, é que a gente reconheça que tudo que a gente vai fazer com excelência, como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Então não importa o que você está fazendo. Você pode estar fazendo a coisa mais simples do mundo, você pode estar fazendo a coisa mais básica do mundo, você está fazendo para o Senhor. É por isso, notinha importante, é por isso que você jamais deveria ficar embirrado, bravinho, bravinha, revoltado, e talvez você não tenha um ministério na sua igreja. Sabe por quê? Porque tem sempre alguma coisa para carregar na igreja. E você pode carregar um monte de coisa para a glória de Deus. Você pode ajudar a juntar lixo para a glória de Deus. Você pode descer lá e conferir se o banheiro está funcionando para a glória de Deus. Se tiver coisa fora do lugar, você pode arrumar para a glória de Deus. A gente não precisa ter cargo para a gente servir o Senhor. A gente precisa querer ser útil. A gente precisa querer ser servo. Se eu quero ser servo, eu vejo o problema e eu me entrego, e eu me dou. Não preciso nem pedir autorização. Caiu, eu levanto. Sujou, eu limpo. Mais uma coisa importante sobre isso. Se a gente quer olhar para a nossa profissão como algo que é a nossa vocação, a gente precisa reconhecer que toda a nossa atuação no mundo, se não é algo que desagrada ao Senhor, então é algo que foi dado pelo próprio Deus. As ferramentas, a capacidade, a condição e o ambiente para fazer. E quarto e último lugar, que é uma coisa que eu gosto sempre de falar, para a gente poder encarar o lugar onde Deus nos colocou como nossa própria vocação, a gente precisa entender que, além de termos uma vocação que a gente poderia chamar de futura, a gente tem sempre uma vocação do tempo presente. A vocação do tempo presente é onde Deus te colocou neste exato momento. Hoje, segunda-feira, dia 15 de fevereiro, você está em um determinado lugar na sua vida. Um lugar no seu trabalho, um lugar na sua escola, um lugar na sua família. Este lugar é a sua vocação presente. Você pode sonhar com muitas coisas para o futuro. Talvez você pense, cara, daqui a 10 anos eu quero ser tal coisa. Daqui a 5 anos eu quero ser tal coisa. Daqui a tanto tempo eu vou ser isso. Eu quero semear isso. Ótimo. Mas não viva no futuro, viva agora, a sua vocação presente. Onde Deus te colocou neste exato momento. Neste exato momento é o lugar onde Deus te plantou. Ele quer que você seja útil aí, que Ele quer que você seja bênção nesse lugar. Porque senão, a gente vive só no futuro. E nós nos tornamos uma geração que amamos o resultado, mas que odiamos o processo. A gente quer ser um monte de coisa, mas a gente não quer se preparar para ser. A gente quer ser um monte de coisa legal, mas a gente não quer trilhar a jornada, precisa ser trilhada. É preciso uma caminhada. Se não tiver essa caminhada, você não vai chegar lá. Se a nossa vocação é só futuro, então o que você está fazendo hoje é o quê? É a sua não vocação? É o seu deserto não vocacionado? Esse é o tempo que você pode chutar o balde e fazer de qualquer jeito, não precisa ser para a glória de Deus, porque você está se preparando para um dia, aquele dia, quando eu tiver aquela profissão, aquele lugar, quando o pastor me der aquela oportunidade, aquele lugar, quando eu for colocado lá, você vai ver, aí lá eu vou ser bênção. Não vai não, cara, você vai ser tão ruim quanto você é hoje. Só que talvez com um título. Então a gente precisa entender que a gente precisa ser servo de Deus agora, neste lugar. E ser e viver as coisas para a glória de Deus não é a gente levar, sei lá, um radinho, ligar o nosso celular no Spotify com música evangélica no nosso trabalho. Não é isso. Transformar o nosso ambiente de trabalho, de estudo, numa coisa para a glória de Deus tem a ver com a sua postura. Tem a ver com a forma como você está lá. Com a forma como você se instala naquele lugar. A galera que comprou uma camisa, você está com uma camisa que fala do evangelho abertamente. Essa camisa pode te ajudar muito a se comprometer, não é? A chegar em alguns ambientes que ninguém faz nem ideia que você é crente, e aí você chega com uma camisa como essa e todo mundo fala, nossa, crente, hein? Cristianismo, hein? A vida é real. E aí você se comprometeu. E aí você começa a explicar. O problema é que a gente botou na nossa cabeça que a gente é crente no domingo, e no resto da semana a gente vive como pagãos. Esse é o nosso problema. Wagner, isso aqui tem muito a ver com essa pergunta que alguém enviou aqui, tem muito a ver com o que você falou um pouco hoje para a gente, né? Sobre essa questão da gente vislumbrar a eternidade. Como é que a gente traz essa realidade da eternidade para as nossas vidas,
né, e para essa realidade do Evangelho, mesmo sendo tão difícil da gente imaginar. Tipo assim, a gente entende que é uma outra realidade, vai ser um mundo completamente renovado, mas como é que a gente traz essa presença para as nossas vidas, mesmo isso sendo tão difícil de imaginar? Boa, muito boa. A realidade é que a gente precisa entender que nós não temos poder humano para trazer essa realidade para a nossa vida. Quem faz isso é o Espírito Santo, querido. É só o Espírito Santo. É só Ele que tem o poder de soprar e gerar vida. João 4, Jesus deixa isso bem claro. Fala com Nicodemos, olha, o Espírito sopra onde quer. O que nós podemos fazer é clamar ao Espírito Santo de Deus, que pelo seu poder e graça, pela sua misericórdia, nos dê olhos espirituais, ouvidos espirituais. O Senhor Jesus, quando Ele pregava ali e falava por meio de parábolas, Ele dizia que era para que as pessoas, vendo, não enxergassem, ouvindo, não ouvissem. Isso é maravilhoso, é assustador, mas é maravilhoso, porque isso nos mostra que o único que pode nos dar esse discernimento espiritual, o único que pode nos dar esse poder do céu, é Deus. Porque Ele e dele é o dom da fé. É só Ele que pode dar isso. Então, ore a Deus, peça a Ele que abra os seus olhos, que destampe os seus ouvidos, e que você pegue a sua Bíblia e por meio dela, o Espírito Santo ministra o seu coração, e você comece a enxergar que essa vida aqui, ela é bem passageira e muito rápida. Que a vida eterna é muito maior do que a gente está enxergando com os nossos olhos. Pedro, eu vou te fazer duas perguntas, elas estão relacionadas, na minha opinião, mas são de pessoas diferentes. Uma pessoa perguntou como a gente pode lidar com a tristeza de ter caído em um pecado de estimação. E uma outra pessoa perguntou como pregar ao meu coração que a comunhão com Deus é garantida, mesmo quando o meu pecado tenta dizer que sou indigno. Então eu acho que tem relação, então tenta vislumbrar essas duas respostas para mim, por favor. Legal, muito, muito boa pergunta. A primeira coisa você precisa entender que a identidade que você tem não é sua. A identidade que você tem foi o próprio Deus que te deu. No domingo pela manhã eu falei sobre a justificação pela fé. Uma vez que o juiz, que o Senhor, que o governador, que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, disse para você que você é justo, se você está em Cristo Jesus, acabou, irmão. Não há nada que você pense sobre você mesmo, não há nada que Satanás possa falar para você mesmo, não há nada que essa sociedade ideológica e por aí vai possa dizer de você que vá te justificar ou que vai dizer o contrário daquilo que Deus está dizendo, que você é justificado e que nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Agora, como eu posso ministrar isso respondendo a segunda pergunta? Você vai ler a palavra de Deus em voz audível, que aí você vai ouvir, e você também vai ler a palavra. E você vai se alimentar. Você não crer nisso é falta de fé. E a palavra de Deus só vem pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus. Então, ministre a palavra. Quando os pensamentos ruins vierem, eu sou indigno, você lembra, quem me justifica é o Senhor Jesus. Quem pagou o preço pelo meu pecado, quem levou a sua imundícia de mim, foi o próprio Jesus. Isso é fé, irmãos. Isso aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O dia que eu fui ordenado, e aí eu tive que dar a primeira bênção apostólica aqui. Aí eu estava meio acanhado, aí eu orei assim, com a mão para baixo. Aí eu estava assim, né, acanhado e tal. Aí, na segunda-feira, o pastor Milton me chamou no cantão e falou, filho, a autoridade que você tem não é sua mesmo, não. Se fosse sua, você tinha que orar com a mão para baixo mesmo e olha lá, de cara no chão.
Mas a autoridade que você recebeu no domingo à noite foi do próprio Deus, pela imposição de mãos de homens de Deus. Então, assume isso, mesmo que você se ache indigno, que nós somos, verdadeiramente, então assume isso. É isso que eu quero falar para vocês. Tá sujo, tá se sentindo imundo, tá difícil. Chega diante de Deus e fala assim, não é a minha justiça mesmo. Porque Deus, quando olha para você, Ele olha e enxerga o próprio Cristo. Agora, o que me preocupa nessa pergunta é o pecado de estimação. Esse aí é danado, isso aí me preocupa. Isso aí tem que abandonar. Porque Hebreus, acho que 11:26, se não me engano, vai falar que aquele que continua pecando deliberadamente, ele leva Cristo ao vitupério novamente, ele leva Cristo à vergonha novamente. Então, isso é muito sério. Então, corre para Deus, para Jesus, com a justiça dele, e diz, Deus, me livra disso, porque eu estou envergonhando o Evangelho. E uma coisa preciosíssima que nós aprendemos com Paulo, é que Paulo ensina para Timóteo e para a igreja que nós devemos viver nesse mundo com uma consciência pura diante de Deus. Enquanto você estiver com esse pecado aí, mesmo justificado diante do Senhor, você nunca vai ter uma consciência pura diante de Deus. Então, abandona esse pecado para que você possa viver o Evangelho, vamos dizer assim, pleno na sua realidade, que você vive no seu contexto familiar, profissional e tudo mais. E isso é importante, você crê na justificação pela fé, porque se o seu pecado é a pornografia, por exemplo, não é só desligar o celular, não é só deixar o celular fora do seu quarto quando você vai dormir à noite, ou desligar a internet. Isso é o de menos. O que precisa ser mudado é o seu coração. Então, por isso que a gente tem que pedir Deus para nos quebrantar aí verdadeiramente, lembrando que o nosso pecado ofende Deus de forma vergonhosa. Então, nós precisamos crer nisso aí. Gente, então, agora a última rodada de perguntas. Sejam breves, por favor, nas respostas, porque nós não temos muito tempo. Se alguma pergunta aqui que vocês fizeram não foi contemplada, não se preocupe. Amanhã nós temos mais perguntas. Aí eu vou terminar de fazer as que estão aqui, e vocês podem mandar mais amanhã também, tá bom? Pastor Felipe, teve uma pergunta aqui, muito legal, que fizeram para você. Por que teve que ser a cruz na morte de Jesus? A pergunta aqui está tratando a cruz como objeto. Tipo, por que foi a cruz e não, sei lá, uma espada, ou então uma guilhotina, uma arma de fogo, alguma coisa assim? Essa é uma coisa que a gente não tratou nesse congresso, a gente não vai falar sobre isso aqui. Então, sua pergunta é um plus. Jesus morreu exatamente numa cruz, porque no primeiro século, o império mais poderoso da terra era o império de Roma. Roma era o grande domínio, e Roma detinha todo o poder. O poder estava na mão de Roma. O poder para conceder a vida e o poder para tirar a vida. O imperador romano, o César, ele era não apenas reverenciado, mas muitas das vezes adorado. Não é à toa que alguns títulos eram inclusive dirigidos a César, como por exemplo, em grego, a palavra para Senhor é a palavra Kyrios, e essa palavra era muitas vezes relacionada ao próprio César. Também na Bíblia você tem uma outra expressão em grego, que é a expressão huios tuteu. Huios tuteu significa filho de Deus. E muitas das vezes essa expressão em grego ela era relacionada ao próprio César. César se entendia como o próprio Filho de Deus, como aquele que era todo-poderoso, como aquele que era Senhor de toda a terra. Quando Jesus veio para proclamar o Evangelho de Marcos, por exemplo, nos conta que Jesus começa o seu ministério convidando os homens para que eles se arrependessem dos seus pecados, porque o reino de Deus era chegado. Quando Jesus fala que o reino de Deus era chegado, Jesus não está falando sobre algo temporal. Não é que o reino de Deus está chegando e o relógio está contando. É mais no sentido espacial. O reino está chegando porque o rei chegou. E Jesus é o rei sobre todas as coisas.
O ministério de Jesus, então, tem um caráter político. Boa parte dos evangelhos, eles apontam para elementos políticos. Jesus, ele entra em debate e em hostilidade e guerra, tanto com o Sinédrio, que era onde ficavam os religiosos e os poderosos, assim como contra Roma. Você se lembra que quando Jesus foi preso e condenado e levado a Pôncio Pilatos, que era um servo de César, Pilatos olha para ele e diz, olha, eu não consigo ver acusação em Jesus, passível de ser punido com pena capital, com pena de morte. Mas os religiosos diziam, você não vai fazer nada? Ele está dizendo que ele é o rei dos judeus. Se ele é o rei dos judeus, então ele é maior do que César. E César vai aceitar outro rei? Eles tentam colocar uma espécie de uma trama política. O problema não era só Jesus dizer que ele era o Filho de Deus e que ele era o Messias. O problema também era Jesus dizer que ele era rei. Jesus então foi crucificado porque a crucificação foi o golpe mortal do Império de Roma para silenciar qualquer tipo de insurgência de alguém que por acaso se dissesse rei. E a cruz era o maior recurso de Roma. Jesus morreu na cruz para que, ao morrer na cruz, ele pudesse triunfar sobre demônios, sobre potestades, Jesus pudesse triunfar sobre todo o sistema religioso do seu tempo e Jesus pudesse triunfar sobre César. Quando Jesus morreu na maior arma de César e 3 dias depois venceu a arma de César, é como se a morte e a ressurreição de Jesus estivesse dizendo, nem César, com todo o seu poder bélico, nem César, com todos os seus recursos, nem todos os imperadores desse mundo, com todos os seus recursos, podem fazer absolutamente nada contra o verdadeiro Filho de Deus. Porque o inimigo mais poderoso é a morte, e a morte foi vencida na morte de Jesus. Então precisava ser a cruz, porque a cruz é o trono em que Jesus foi entronizado. Jesus não foi entronizado numa sala de poder. Jesus não foi entronizado ao fazer um conchavo político para tirar César e assassinar César. Jesus foi entronizado ao ser pregado na cruz. Ironicamente, tinha uma placa escrita, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Era uma ironia. Era uma placa que que Pilatos colocou ali para ironizar. Assim os judeus o chamam. Mas, na verdade, consequentemente, ele estava afirmando aquilo que de fato era. Jesus estava sendo entronizado na cruz. E a entronização de Jesus ficou claro quando no 3º dia ele ressuscitou. E quando 40 dias depois ele foi elevado aos céus e assentou-se num alto sublime trono e continuou governando sobre todos os Césares deste mundo. Por isso que a cruz era importante. Wagner, tem uma pessoa que trouxe a seguinte pergunta. É possível ter um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e não agir na prática de acordo com ele? Né? E dependendo da sua resposta, né, se é possível dizer então que a prática ela segue necessariamente o verdadeiro conhecimento. É louco, hein? Vamos lá, eu queria começar por uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu fui fazer uma visita com o meu pastor, lá na época, e um presbítero. E a gente foi até um senhor que estava à beira da morte, estava com um câncer terminal. Um senhor muito inteligente, era doutor. E a gente, sabendo que ali eram os últimos momentos de vida dele, a gente conversou com ele, falou do Evangelho, ensinamos a respeito de Jesus Cristo, do Filho de Deus, da cruz. Ele encheu os olhos de água. Falei, glória a Deus, mais uma alma para o Senhor. Se ele for agora, ele já vai na bênção. Ele encheu os olhos de água. Aí, na hora que o pastor olhou para ele, falou assim, e aí, meu querido, você quer esse Jesus na sua vida? Ele chorando, olhou assim e disse, olha, eu queria muito, mas aqui dentro não entra. Eu sei que o que você está falando é verdade. Eu sei que o que você está falando é algo sincero, mas eu não consigo acreditar. A gente levou conhecimento da verdade para ele, mas ele não conseguia crer. A fé só pode ser dada por Deus. A segunda pergunta é? Se, então, necessariamente, a boa prática segue o verdadeiro conhecimento. Sim. No mundo ideal, sim. A boa prática segue o verdadeiro conhecimento.
No mundo real, no evangelho para a vida real, tem dia que ela não segue. Tem momentos que a gente esquece da boa prática, do ensinamento, do conhecimento. E o próprio Cristo disse isso para os seus discípulos. O que a gente precisa ter em mente é que nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos diariamente sendo santificados. Não é uma obra que começou pontualmente e ali terminou. É uma obra que começa quando você recebe a fé, o dom de Deus, e crê, e dali em frente você começa a ser transformado por essa fé, pelo poder de Deus que está agindo no seu coração. Então, no mundo ideal, sim, toda prática do Evangelho deve ser conforme a palavra do Evangelho, mas por nós pecarmos, muitas vezes, nós não conseguimos viver aquilo que Deus nos ensinou. Mas Cristo é advogado, justo, fiel, que está à destra do Pai, e ali à destra do Pai, Ele é um nosso advogado que nos garante sermos perdoados, porque o que nos comprou não foi o nosso conhecimento sobre Deus, foi o poder de Deus na cruz. Pedrão, para fechar a noite, né? Uma leve. É leve mesmo. Ou não, né? Sei lá. Qual é a maior dificuldade para a juventude hoje de viver de acordo com o Evangelho? Pode falar? Pode. Vou falar uma palavrinha. Fechou? Fechou, gente? Fechou. Renúncia. Renúncia. A mocidade de hoje, a juventude de hoje, não quer renunciar a si mesmo. A nossa sociedade prega o eu, prega você, prega a sua felicidade. O pacotão do que você ouve na faculdade, na mídia e tudo mais, você precisa ser feliz a qualquer custo, independente de qualquer coisa, larga o que você tem que largar para que você seja feliz. Mas o Evangelho é o seguinte: negue a si mesmo, aí tome a sua cruz, que já foi respondido, e segue a Jesus. Renúncia. Renúncia. Paul Tripp, cara fantástico, teólogo fantástico, sou apaixonado com os livros dele. Ele fala assim que a maior dificuldade que ele tem com os adolescentes da igreja dele é porque os próprios adolescentes creem que não precisam do Evangelho. Eles são autossuficientes. Eles acham que eles são bons em si mesmos, eles podem alcançar aquilo que eles querem por eles mesmos. Então, dorme com essa aí, galera. Renúncia. Sente o drama. Galera, Yuri, para a gente terminar, já que o Yuri é seminarista, e ele fez esse monte de pergunta para nós, Vou fazer uma para ele também. vamos fazer uma pergunta para o Yuri, então. Boa, pode ser? O jogo virou, não é mesmo? Vamos virar o jogo aqui. Vamos pensar num bem difícil assim para fazer para ele. Alguém quer sugerir uma pergunta bem difícil aí para o Yuri? Ficaram com medo? Yuri, se o Evangelho é para a vida real, essa facinha. Explica rapidinho para a galera. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus que salva pecadores dos seus próprios pecados. E aí, galera? Tá aprovado? Boa. Valeu Passou demais. na sabatina. Valeu, essa eu sabia que ele ia responder muito bem. Galera, fechamos aqui, Yuri? Fechamos. É isso aí, gente. Mandem mais perguntas, se vocês quiserem mandar ao longo do dia também. A gente vai triando aí. Amanhã teremos mais perguntas, tá bom? Maravilha. Obrigado, pastor Fagner, pastor Pedro, Yuri.